Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso encontro, né? Semana passada a gente não precisou fazer, porque é um tema que vocês já vêm vivenciando desde o primeiro ano da catequese. Então é um tema que a gente tem que ser mais vivido, né? Na verdade, não precisa ser muito falado. Mas agora, então, essa semana nós vamos entrar no 10º encontro, tá? Tá aqui, vou mostrar pra vocês. Quem pegou a apostila vai ver o 10º encontro. O tema é exultemos e alegremos-nos, com ele, tá? Então, nós vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós para que possa me ajudar a ensinar vocês da melhor forma possível, levando aos corações de vocês o ensinamento de Deus. Que não seja eu, mas que seja Cristo, levando a palavra para vocês, tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, pessoal, vamos começar, tá? Eu vou começar com o texto bíblico, João 20, tá aqui, tá? João 20, é esse texto que eu vou ler para vocês. Essa semana eu tô com a Bíblia da Ave Maria, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler para vocês. Na Bíblia da Ave Maria, a página é 1411, se ficar mais fácil, tá bom? A aparição aos discípulos. João, aqui, vamos lá, João 20, isso, 19. A aparição aos discípulos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam. Por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se por no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles que a quem te retiverdes, se lheão retirados. Então, assim, o que ele quis dizer aqui? Se você perdoar, você será perdoado. Se você não dá o perdão, o teu perdão também não será dado, tá? A Bíblia, às vezes, tem umas palavras um pouco difíceis até pra gente falar, mas esse é o entendimento. Agora eu vou ler para vocês o texto que a diocese passa pra gente, tá? Vou ler rapidinho, tá bom? A partir da celebração da ressurreição do Senhor, na vigília do Sábado Santo, entramos no tempo pascual, formando por 7 semanas até a solenidade de Pentecostes. Este tempo é marcado pela alegria da vida nova que recebemos de Cristo. É o tempo litúrgico mais forte do ano, pois é a passagem da morte para a vida. Como a festa da Páscoa e o coração da nossa fé, reservam-se 8 dias para celebrar solenemente a ressurreição de Cristo, chamados de oitava da Páscoa. Ou seja, o conjunto dos primeiros 8 dias do tempo pascual. O domingo deste tempo também tem uma mesma unidade. Não se diz segundo domingo depois da Páscoa, mas se diz segundo domingo da Páscoa. Tempo em que a igreja, que é a comunidade do Cristo ressuscitado, proclama solenemente: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e neles exultemos. Salmo 118, capítulo 24. O dia que o Senhor fez para nós é o dia em que a vida venceu. Por isso, durante 8 dias, celebramos a ressurreição de Jesus como se fosse um único dia. O dia que o Senhor fez para nós.
No passado, os adultos que tinham sido batizados na vigília pascual recebiam as vestes brancas, que só era retirada no final da oitava de pascual, domingo da Páscoa. Gente, aqui ó, só para ressaltar, eu não sei se vocês foram antes, eu não sei como é que normalmente foi esse final de semana, mas normalmente no sábado santo costuma-se fazer um batizado, tá? Relembrando isso aqui que foi falado. Então, aí, antigamente as pessoas usavam uma veste branca no decorrer da semana dizendo eu fui batizado, olha que lindo, né? Então, quem foi na missa agora, né, que do Tríduo Pascual, que começou quinta, sexta e sábado, no sábado a gente faz um batizado. Então, é esse referente a este batizado que está falando aqui, tá bom? Era momento para aqueles que renascem pelo batismo poderem experimentar a vida nova em Cristo. Por isso, a oitava Pascual convida-nos a fazer da nossa vida uma contínua Páscoa, um tempo de renovar a confiança no Senhor, colocando em suas mãos a nossa vida e o nosso destino. É um tempo para que, ressuscitados com Cristo, banhados pelo batismo do Espírito, aprendamos a buscar as coisas que são do alto. Fechando a oitava da Páscoa, o Evangelho fala da primeira e da segunda aparição de Jesus aos seus discípulos. As ações de Jesus são muito importantes para nós. Ele deseja a paz, marca a sua paixão sofrida por amor a nós, concede o Espírito Santo e ordena o perdão que seja dado. O Espírito, sendo amor, é também perdão. Seu amor é dom, o perdão é amor sem limites. Perdoar é doar. Perdoar os pecados não é fácil, aliás, é milagre. É milagre maior que ressuscitar o morto. Quem perdoa ressuscita um vivo, pois reconhece os outros como irmão e ressuscita a si próprio, porque o perdão restaura a vida. Então aqui fala, né, dessa parte do perdão que a gente já falou num vídeo passado, da importância do perdão. Então isso tudo que vocês estão vivendo já são textos que a gente já vivenciou. Se vocês não viram, volta lá atrás que a gente fala sobre isso, tá? Continuando, Divina Misericórdia. Desde 30 de abril de 2000, este ano, o segundo domingo do tempo pascual recebe mais um nome, o Domingo da Divina Misericórdia, incluindo no calendário virando a página, por João Paulo II. Durante a canonização da Santa Faustina, a história completa do Conecta Catequese, dia 8 de abril, tá? Dia 8 de abril vocês tá falando sobre isso, então assistam. A Divina Misericórdia é ligada ao modo essencial ao Evangelho do segundo domingo da Páscoa, representada no momento em que Jesus aparece aos discípulos, ele dá a ordem de perdoar e reter os pecados. Nessa passagem vemos também a aparição de Jesus ao apóstolo São Tomé, quando Jesus o convida a tocar em suas chagas. Aqui fala de São Tomé. Falar rapidinho para vocês, é uma das partes que eu mais gosto, porque São Tomé não estava dentro lá com os discípulos, ele chegou depois. Então, quando contaram que Jesus esteve lá, ele fala assim, não, eu só acredito vendo. E Jesus depois aparece para São Tomé e fala para ele, então toque nas minhas chagas, né? E ele toca e fala, é verdade, você é Jesus. Ele falava assim, você acreditou porque viu. E isso é feliz daquele que acredita sem ver. Então muitas vezes vocês escutam isso, ai Tomé, né? Vocês já ouviram falar isso aí? Ai Tomé, que tem que acreditar para ver. Às vezes a gente não acredita quando contam alguma coisa ou alguém fala alguma coisa da palavra de Deus e a gente não acredita, né? Porque às vezes acabamos nos tornando um pouco incrédulos. Temos que ver, pegar para crer, né? E Jesus provou, se era isso que ele queria, Jesus apareceu, falou, provou, mostrou, pega nas minhas chagas, nas minhas feridas e veja que sou eu mesmo vivo. Então, gente, não tenham dúvida disso, não sejamos Tomé, tá? Não sejamos Tomé. Acreditamos nesse Deus vivo, nesse Deus que está aí por nós. Não percamos a nossa fé jamais, porque o mundo está oferecendo muitas oportunidades para a gente se desviar do amor de Deus. O mundo está oferecendo muitas
muitas delícias, vamos dizer assim, para que a gente se afaste de Deus. Hoje é mais gostoso vocês estarem jogando, hoje é mais gostoso estar assistindo um filme, hoje é mais gostoso estar fazendo qualquer coisa do que estar na igreja, mesmo porque a gente agora não estamos com limitado número de pessoas, mas vocês que já fizeram a primeira comunhão, tentam ir de vez em quando às missas. É importante para vocês terem essa ligação com Deus, não perder esse contato. É muito importante para vocês, tá? Estar nessa comunhão com Deus. Essa comunhão que foi dada a vocês é importante. Vocês podem não acreditar, mas essa comunhão, quando a gente vai na igreja certinho, a gente se sente aquela semana mais leve, os estudos ficam mais leves, a convivência com os pais ficam mais leves. Como assim, professora, a convivência com os pais? Sim, gente, a convivência com os pais. Vocês estão se tornando mais mocinhos, mais adultos, então vocês vão passando agora por momentos de transformações, tá? Os hormônios, né? Conversa aí com os pais de vocês sobre os hormônios. Os hormônios toda criança tem. Quando eles começam a passar desse período de criança para adolescente, os hormônios vão mudando no corpo de vocês, então vocês acabam ficando um pouquinho mais irritado, ficam um pouquinho mais querendo ficar mais quieto, querendo ter mais paz, né? E o que acontece? Acaba tendo aí a mãe ou o pai, ou quem, né, a avó, às vezes também mora junto, ou a tia, a gente acaba falando alguma coisa que acaba ofendendo vocês sem querer, né? Aí tem que existir o perdão na parte de vocês, sempre perdoar quantas vezes for necessário, o pai, a mãe, quem seja, e que às vezes não vamos falar alguma coisa para vocês, vocês estão demais no computador, eu quero que você saia do computador agora. Chega de joguinho e vai estudar. E é bem na hora que tá naquela batalha melhor, tá bem na hora que vocês vão pegar aquele gamer ou vão passar aquela fase. É sempre assim. A gente que é pai, eu tenho 2, vocês sabem, 2 meninos que gostam de jogar também. Então, às vezes eu falo pra eles, pode sair e vão estudar. Daí eles falam, mãe, mas bem agora que eu tô numa batalha legal, ou eu vou pegar uma fruta lá. Quem joga aí tá sabendo o que é que eu tô falando. E eu acabo falando, então eu te dou 5 ou 10 minutos, né? Então, gente, se vocês aprendam a conversar com os pais de vocês, aprendam a conviver com os pais de vocês, nós estamos vivendo um tempo difícil, isolado, e que muitas vezes a gente passa agora a maior parte do tempo, ou 100% do tempo, junto com o pai e com a mãe. Antes vocês iam para a escola, interagiam com um amigo, interagiam com a professora, né? Ou iam na casa da avó, ou iam num parque, ou iam fazer algum tipo de curso. Hoje vocês estão limitados a ficarem só dentro de casa. A convivência fica mais um pouco difícil? Fica, porque vocês estão cheios desse hormônio, cheios de vontade de sair, de conversar, de interagir e não conseguem. Mas que vocês consigam transformar esse momento difícil em algo bom. Algo de falar assim, tô podendo estar perto da mãe e do pai, né? E se vocês têm alguma dificuldade de conversar, chega pro pai e pra mãe, conversa, gente. Tenha diálogo com os pais de vocês. Mãe, pai, isso aqui tá me afetando, isso aqui tá me incomodando. Eu queria que fosse um pouco diferente. Vocês têm que começar a ter essa maturidade. Conversar, gente, diálogo, tá? Que não percam isso, tá? Então, como hoje o mundo tá oferecendo tantas delícias para nós, igual eu falei, e ainda mais virtual, e as delícias são virtuais. Qual é que tipo de delícia? Jogar, interagir com os amigos. Se o pai e a mãe falam, vamos sair, não quero, vocês não querem mais, vocês querem, isso tá errado, isso não tá sendo bom para vocês, isso não é bom, isso é ilusório, isso é mentira, tá? Por mais que seja muito bom e muito gostoso, é mentira, é uma ilusão. Vocês têm que ter uma vida saudável, uma vida de interagir, uma vida de conversa, uma vida de ser humano. Vocês têm que entender que o mundo pertence a vocês, o futuro são de vocês. Mas para esse futuro existir, vocês têm que fazer a parte de vocês também, tá? Com orientação dos pais. Os pais, estamos aqui para orientar vocês, né? A catequista está aqui para orientar. Tudo que a catequista está falando é só uma orientação, é uma opinião da catequista, é uma sugestão, tá? Muitas vezes falam, mas eu não tô vivendo nada disso, professora. Mas às vezes tem alguém que está vivendo, gente, tá? Então, assim, se tem alguém que está, o diálogo, a prof tá aqui também. Professora, eu tô tão cansada, me dá um conselho, conversa comigo, converso, manda um WhatsApp pra mim, eu converso com vocês, tá? A gente espera que isso passe logo e a gente possa voltar a ter uma vida normal. Apesar que eu acho que nunca mais vai ser igual, né? Mas a gente vai ter que aprender com as adaptações. Então, hoje é importante a gente ter paz dentro de casa, é importante a gente ter um convívio dentro de casa, a gente ser feliz. No pouco, no muito, ser feliz. E eu tenho certeza que vocês
são felizes, tem como vocês procurar essas adversidades que estão, às vezes, fazendo mal dentro de vocês, né? Colocar para fora. São tempos difíceis para vocês, não são fáceis, não. A prof entende, tá? E como mãe também, eu sei que os pais de vocês também entendem, da forma deles, gente. Que vocês também aprendam a ver o lado do pai de vocês também, tempos difíceis para eles. Quem trabalha, né, tem que trabalhar e depois tem que vir. A cabeça tá cheia, o mundo lá fora cobra tanto da gente, cobra tanto. E daí chega em casa, às vezes o filho nem fala oi pro pai ou pra mãe. Então, né, e quem tá dentro de casa, aquele convívio que a gente fica limitado num espaço. Vamos melhorar nossa convivência com os nossos pais, tá, gente? Não é um tema, mas como a gente pede no começo, que o Espírito Santo toque nos nossos corações, entramos nesse tema do convívio dos filhos com os pais. Né? Não é o tema que a gente está vivendo, mas quem sabe foi o Espírito Santo que nos permite a tocar nesse assunto, tá bom? Continuando, ó, tô aqui na segunda página, tá? Agora no encontro. Ó Deus, de eterna misericórdia, fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, e o Espírito que nos deu a nova vida, e o sangue que nos redimiu. Amém. Leia agora o texto que nos ajudará a refletir o encontro de hoje, que é o que a gente leu no começo, João 19, 23. João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Reflita. Por que os discípulos estavam com as portas trancadas? Por que os discípulos estavam com a porta trancada, pessoal? Quem sabe? Tá no texto. Era somente medo? Por que Jesus mostrou as mãos e o lado aos discípulos? Por que ele mostrou? Destaque em sua Bíblia as 4 frases que Jesus diz aos discípulos. Se preferir, anote em seu caderno. Se vocês quiserem, senão só tem o hábito de ler a Bíblia e vocês podem passar ali um corretor amarelo ou com a caneta, o que vocês acharem que fica melhor. O importante é a intimidade com a Bíblia. Meditar, tá? O que o texto diz para mim, para você? Ouça a explicação do catequista sobre o significado do tempo pascual e a oitava de Páscoa, em que nossa liturgia explica o porquê. O versículo 24 do Salmo 118 expressa o significado deste tempo. Então, a gente falou sobre o texto do tempo pascual, né, que a gente ainda está vivendo esse tempo de Páscoa que termina domingo. A gente viu antes, se vocês tiverem dúvida, uma relidinha no texto. Para celebrar e rezar, tá bom? Nas primeiras comunidades cristãs, o batismo era realizado somente na vigília pascual. Então, aqui que a gente falou, antigamente era só feito no sábado passado agora. Tá? E depois as pessoas usavam uma roupa branca. Agora mudou, a gente vai, tem a criança e depois marca com o padre, faz um curso de batismo, escolhemos os nossos padrinhos e o padre faz, tá? Mas antes era só na vigília pascual. No sábado santo. Nessa ocasião, os batizados recebiam vestes brancas que seriam tiradas no segundo domingo da Páscoa. O batismo celebrado junto à ressurreição de Jesus lembra-nos que Cristo renascemos para uma vida nova. É comum nessa celebração fazer a aspersão com água nos fiéis para fazer memória com esse compromisso. Feche os olhos e imagine sendo batizado pelo próprio Jesus. Reze pedindo a ele para que te faça fiel e perseverante na vivência do seu batismo. Tá bom. Gente, quero acrescentar uma coisa aqui. Não tá aqui, mas eu quero acrescentar. Esses dias eu tava até na internet vendo um site católico e alguém falou assim... fez uma crítica. Tal criança estava doente e o padre não conseguiu chegar ao hospital e a criança veio a falecer. Aí a pessoa que era avó estava muito chateada porque o padre não conseguiu chegar a tempo e essa criança veio a falecer e ela falou que a criança era pagã. E daí foi explicado para ela, olha, não, a criança na verdade não foi. Mas se acontecer, que espero que nunca aconteçam com vocês isso, mas se acontecer, todos nós podemos fazer o batismo num caso desse. Vocês peguem a água, tá? E coloquem na cabecinha da criança em nome do Pai, do Filho. Eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Se acontecer um caso extremo desse, mas é o extremo, né? Sempre a gente espera pelo padre. Mas no caso dessa senhora que era avó, não deu tempo, às vezes não dá tempo, às vezes o padre não está na comunidade, ou às vezes acontece do padre demorar 20 minutos e é o tempo que a criança tinha.
Se acontecer com vocês, e vocês, como católicos fiéis que vocês são, né, algum dia presenciar alguma cena dessa, né, às vezes algum de vocês podem ser médicos, ou podem ser enfermeiros, ou pode estar no hospital fazendo algum tipo de serviço comunitário, vocês podem até pesquisar que vocês podem fazer isso, batizar uma criança, aspergindo a água benta neles, tá? Então vocês podem fazer isso quando se chegar a acontecer de não ter um padre na hora, vocês podem fazer a aspersão com água benta, tá bom, crianças? Podem fazer isso sim, tá? Porque a falta de informação às vezes não faz com que a gente fique um pouco ressarciosa com as coisas de Deus, com a igreja, mas existe informação para tudo e que às vezes a gente não sabe, então a informação tá dada, tá bom? Ó, aqui a gente já tá no nosso exercício. Preciso que esse exercício seja feito até sábado que vem e me entregue para levar presença. Quem não entrega leva falta, gente. Aí você fala, professora, eu vou reprovar por falta? Não, você não vai reprovar por falta, mas a diocese vai ver que você não cumpriu com o calendário daquela semana e vai avaliar se você está apto para passar para o próximo encontro ou não. Então, a importância de estar entregando as tarefinhas, ó, tá aí, tá? Graças a Deus vocês estão entregando. A professora tem que ficar pedindo um pouquinho mais, mas vocês estão entregando. Apesar que tem tarefas hoje que ainda não foram entregues, então quem não me entregar até o final do dia vai levar falta, infelizmente, tá? Então, ó, corre fazer, tá bom? Então, ó, encontro 10. Aprendemos nesse encontro que o segundo domingo de Páscoa é um dia importante para os novos batizados, que no passado recebiam esse sacramento durante a vigília no Sábado Santo. Hoje o sacramento do batismo é ministrado às crianças ao logo que nasce ou para aqueles que desejam seguir a fé católica depois de crescidos. Converse com seus familiares sobre o seu batismo, consulte sua certidão de batismo e anote aqui. Então, gente, a tarefa dessa semana olha, até surgiu aqui, eu não tinha lido isso, mas a gente falando da comunicação com os pais. Olha que legal, você poder ter um tempo aí para perguntar para a mãe, para o pai, como que foi esse momento do teu batizado. Relembrar, gente, é viver de novo uma história de amor. É uma coisa assim, é um sentimento muito bom, é muito gostoso. Então, vocês vão fazer com os pais de vocês, vão pegar o certidão de batismo, que eu sei que os pais de vocês têm, porque todos me mandaram para fazer a primeira comunhão, então todos vocês têm. E vocês vão pegar essa certidão, vão perguntar para os pais, pai, mãe, como que foi meu batismo? Qual o sentimento que vocês me fizeram? Por que escolheram tal padrinhos, né? Então, para vocês entenderem a história de vocês. E vão anotar aqui, em que data você foi batizado, em que paróquia, em qual cidade? 3 perguntas numa só. Segunda, qual é o nome de seus padrinhos? Tá bom? Terceiro, peça aos seus familiares para te contarem como foi esse dia e que eles sentiram e se comemoraram com quem mais da família estavam presentes. É o que eu acabei de dizer, né? Perguntar para o pai e para a mãe como foi essa vivência do batizado de vocês, a preparação, né? Às vezes até pedir para ver uma foto, como que foi. É um momento muito importante na vida da criança, né? É muito importante mesmo, e é um momento de muita graça, é um dia de muita alegria, é um dia que a mãe e o pai às vezes nem dormem direito, né? Esperando o domingo para ser batizado. Para mim, assim, dos meus filhos foi um momento de graça, um momento de bênção, foi um momento de muita alegria no meu coração, né? Não teve assim não teve festa, mas teve assim, o momento do batismo, aquele momento quando cai a aguinha na cabeça da criança, que a gente sente a presença do Espírito Santo, é um sentimento muito bom pra gente que é pai, que a gente que é mãe. Eu tenho certeza que os pais de vocês vivenciaram isso também. Então pergunta pra avó também, se vocês quiserem saber da história de vocês. Isso vocês vão guardar pra vocês, um dia contar pros filhos, querer repetir a história com os filhos de vocês, tá? Não perca essa oportunidade, não. Tá, o vídeo ficou um pouquinho longo, vai dar 25 minutos, um pouquinho, mas é porque a gente precisava conversar. Pessoal, me entregue as tarefinhas, como foi pedido. Se tiverem dúvida, releiam o texto, tá tudo ali. Se não conseguirem entender, peça ajuda aqui pra prof, que a prof tá à disposição de vocês, tá? Mas eu sei também que vocês têm anjos dentro de casa, os pais de vocês ajudando, fazendo o melhor pra vocês, da melhor forma possível. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem, pais não vestem capa de heróis,
Pais não vestem coroas de reis, mas nós fazemos o melhor na nossa humildade para vocês, tá? Não somos perfeitos, somos pais que erram todos os dias também, tá? Cometemos erros, cometemos pecados. Então, que vocês começam a ver os pais de vocês, agora que vocês estão se tornando mais adultos, como pessoas também, tá? Que aceitem os pais de vocês. E se tiver alguma coisa que incomoda, alguma coisa que precisa de um diálogo, converse com os pais de vocês. Converse mais de uma vez, se for preciso, tá? Explique a opinião de vocês, o sentimento de vocês. Chore se for preciso, ria se for preciso, mas tenha essa convivência com o pai de vocês, que os pais de vocês são presentes na vida de vocês, como vocês são presentes na vida dos seus pais, tá? Vivemos nessa vida única e só levamos dessa vida o que nós sentimos, que é o amor, essa comunhão, né? Se o pai ou a mãe tá fazendo alguma coisa que tá te deixando triste, conversa, chama, com delicadeza, sem rispidez, sem virar a cara. Pai, mãe, vamos conversar, preciso desabafar, né? Se vocês quiserem ajuda, como conversar com os pais de vocês, olha, temos o padre na igreja, vocês podem chegar a falar, marcar uma horinha ali para conversar com o padre Luciano, o padre Dias, para orientar vocês na melhor forma possível. Eu tô aqui à disposição de vocês, se vocês precisarem de qualquer coisa, quiserem conversar sobre qualquer assunto. Eu tô à distância, mas tô presente, gente. Tô aqui à disposição de vocês, tá? Conversem comigo que eu posso tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Quero que vocês se sintam abraçados, amados, tá? Que vocês estão sempre nas minhas orações e que vocês possam ter aqui com a prof, não só a prof, mas também uma pessoa que reza por vocês e uma pessoa amiga. Tá bom? Gosto muito de vocês, vocês moram no meu coração. Quero guiar vocês para esse caminho da santidade, que é a igreja. E que um dia vocês possam olhar lá atrás e falar assim, eu tinha uma professora louca que gravava uns vídeos ali de quase 30 minutos. Essa sou eu! Tá bom, gente, olha. Que vocês estejam um santo final de semana. Quem puder ir na missa amanhã, por favor. Quem não puder, acompanhe pela TV. Assista o Conecta Catequese, que a Diocese está pedindo. Tem muita orientação bacana lá, tá bom? Gente, olha, vai interromper a ligação aqui. Eu vou encerrar então, tá? Peço que vocês rezem uma Ave Maria e um Pai Nosso, por favor, porque a minha comunicação vai ser encerrada pela bateria, comunicou aqui, e que você esteja uma santa semana, tá bom? Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, crianças, adolescentes.